Boa noite, Léo. Boa noite, André. Vamos lá. Estava sem som até agora, né? Deu um problema no som na vinheta de abertura. Léo, assim, é com imensa satisfação que a gente faz mais um programa hoje, né? Em nome da nossa camaradagem militante, né? Que é um prazer fazer um programa com camarada e com todos aqueles que nos Opa, seguem, igualmente, é claro. e com certeza. E hoje, Léo, o nosso tema é Tempestade sobre o Planalto. Aprofunda-se a crise institucional, em referência a essa crise nas relações entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, que tem sido palco de noticiário na grande imprensa, no Brasil e no exterior, né? Como é que você começaria esta análise, Léo, do ponto de vista da nossa reflexão marxista-leninista? Boa noite. Boa noite, André. Boa noite, Tiago. Boa noite a todo mundo. Olha, André, eu acho que é bom começar enumerando os fatos que constituem essa tempestade sobre o Planalto, certo? O que aconteceu finalmente para não ficarmos num campo muito de abstração e que dificultaria a análise concreta. Então, na última semana, desabou uma tempestade plena de raios e trovões sobre o Palácio do Planalto. Sim. Por si, né, já uma seara, né, desorganizada, seca de ideias, seca de projetos realmente que interessariam ao sem projetos que interessariam ao proletariado, palco de interesses os mais escusos, que interesses grupais rasteiros, interesses até de nepotismo, enfim, essa coisa em que se transformou o PT, que nós já falamos aqui algumas vezes, e temos que repetir, né? É sobre essa terra rachada, essa terra ressecada, que desabou essa tempestade, certo? Com fatores múltiplos. A gente podia enumerar esses fatores. Primeiro, a questão do IOF, certo? O tal conserto, conselho, que ia ser desempenhado pelo Supremo Tribunal, tentando arrumar as coisas, tentando arrumar o inarrumável, certo? Entre o governo e a bancada de extrema-direita chamada Centrão, certo? Primeiro, não deu certo. Essa tentativa de conciliação. Eu nem sei de onde surgiu essa ideia estapafúrdia. Na cabeça de alguém que não está entendendo direito o que se passa no país. Certo? Tinha que dar em zero isso. O resultado foi esse mesmo. Em segundo lugar, a bomba da tarifa Bolsonaro, que é como estamos chamando, né? Os 50% de taxa alfandegária que o Bolsonaro impôs no caso, importações do Brasil pelo seu país, certo? Para entrar tem que pagar. Agora, não está claro ainda, andei pesquisando hoje, não está claro se essas tarifas se somam, essa tarifa de 50% se soma às tarifas anteriores, que tem umas de 10, umas até de 15, se isso significaria que se passava borracha sobre as tarifas anteriores e essa ficava valendo para tudo. Não está muito claro. A maioria das interpretações dizem que essa tarifa de 50 é adicional, como foi anunciado inicialmente, mas não está certo. Eu também creio que é adicional, certo?
exatamente por uma razão que eu vou falar, que fica mais fácil de tirar depois. Se ela tivesse passado a borracha nas anteriores, aquelas, aí sim ia dar uma certa complicação. Mas agora, como veremos adiante. Outra coisa é mais recente, foi ontem, né? É a desregulamentação da exploração dos recursos naturais. O que é, concretamente, é a derrubada da política socioambiental que vinha sendo capitaneada aos trancos e barrancos, diga-se, aos trancos e barrancos, pela Marina Silva. O governo levou uma lavagem, e o curioso, André, é que a base do governo, em grande parte, votou contra. Impressionante, né? 85% dos deputados do PT votaram contra, incrível. Só 85%, ou seja, 15%. E se você for para os outros partidos, PDT, PSDB, PSB, certo? Vai baixando até chegar a zero com a União Brasil, certo? Que se diz base. Gente que tem ministro no governo e tal. Ou seja, essa votação de ontem, além de instalar uma divergência no interior do Executivo, que isso vai gerar, não, já gerou, né, uma fratura significativa nas bases congressuais do governo, certo? Uhum. Isso é muito importante. Isso é um dos raios que caíram essa semana lá naquela terra sem lei, certo? Verdade. A terra sem lei, aquilo, certo? Deixando claro, em Marx, né? O Marx já falou, não tem jeito, o capitalismo destrói a natureza, destrói os meios onde está a origem de toda a riqueza. Deixar claro que Marx, quando discutiu, bem depois, 10 anos depois, na discussão do próprio programa de Gotha, ele explicita que a origem da riqueza é a natureza, a fonte de toda a riqueza. Ele criticando o programa de Gotha, né? Ele fala a fonte da riqueza é a natureza. E aquela crítica, ela virou um clássico, né, Léo? A crítica que ele faz é muito boa, né, quando ele critica o programa. É um texto obrigatório, né? Então, ele fala, e o capitalismo autofagicamente destrói a natureza. Não tem jeito. O que eles fizeram é que nos países de centro, isso você pode falar como exemplo, a despoluição do rio Tamisa, coisa que aconteceu há uns 30 anos, 25 anos, despoluíram finalmente o Tamisa. E essa semana acabaram de despoluir o Sena, anunciaram, fizeram festa e etc. É o que passa em Paris, né? O Tamisa passa em Londres. Mas então, da mesma maneira em que eles exportam, o imperialismo exporta a pobreza, a miséria para a periferia, exporta também, e Engels já tinha denunciado isso, certo? Em 1850, exporta também a sujeira, certo? Os resíduos, certo? E a destruição da natureza exporta os países subdesenvolvidos, entre eles o Brasil, certo? Isso é bom a gente deixar claro que Marx já tinha denunciado isso com clareza no Capital, certo? Mas aqui nos cabe observar a conjuntura política, que isso ajudou a fraturar. Veja bem, as bases do governo no Congresso já são
fragilmente estruturadas e articuladas, o que você não pode dizer nem do PT e do PSOL você pode esperar alguma fidelidade frente aos projetos da direita, da extrema-direita, estou dizendo, da extrema-direita. Aí você vai, que dirá dos outros partidos que fazem a base? O PDT, por exemplo, apenas 40% dos deputados do PDT votaram contra o projeto, 60% votaram a favor do projeto de destruição da política socioambiental que a Marina vem carregando penosamente nas costas. E veja bem, o Lula já manifestou de maneira clara e indiscutível seu antagonismo frente à proposta do Ministério do Meio Ambiente, que é da Marina, né? Da não exploração do petróleo na foz do Amazonas. Sim, já tem essa divergência seríssima no interior do governo, certo? Evidentemente que a Marina vai perder. E é por isso que alguns deputados do PT, e muitos, e praticamente a enorme maioria das demais bases, tirando o PSOL parece que foi só um que votou a favor do projeto. Por isso é que o governo falou, segura lá, gente, nós precisamos desse petróleo, diz Lula, né? É como você tem uma reserva e começa a passar dificuldade estrutural e grave, e você vai usando, tira lá da gaveta, tira da gaveta, uma hora acaba. Certo? E esse tirar da gaveta significa causar danos a outro tipo de riqueza, inclusive social, que tem por ali. Tem gente ali, inclusive humana, tem gente ali, certo? Que vai ser prejudicado, certo? E, bem, toda a gente sabe, você sabe, nós não somos ecologistas. Ser ecologista é diferente, é adotar uma política que prioriza a questão ambiental. Nós não somos, nós somos marxistas, priorizamos a luta de classe nas nossas análises e propostas. Vamos deixar isso bem claro. Verdade. Mas não é possível se dar as costas para isso, certo? Bem, vamos lá. Esse é um fato muito importante. Outra coisa, veio o Xandão para complicar, o ministro Alexandre de Moraes, conhecido como Xandão, veio o Xandão e rejeita o veto do Congresso à política de reforma do IOF. Isso cria uma confusão tal, certo? Isso cria um desarranjo tal entre os poderes, certo? Porque ninguém está seguro em relação a que Lula não está forçando a aprovação de seus projetos lá para a Foz do Amazonas, certo? Em primeiro lugar. E também fazendo como ele sempre fez o jogo do agronegócio. Sempre certo? Fez, Léo. Sempre o agronegócio não quer nem saber, vai destruindo tudo, vai matando tudo, e é o que foi aprovado ontem. Eu lembrei de Marx, né? Bem que o Marx falou, né? Certo? Então, é de se ver que foi mais um complicador, não foi apaziguador, não foi uma deliberação apaziguadora, conciliadora do Xandão. Ele botou fogo na fogueira, certo? Ele botou. Tanto é que ontem mesmo esse Congresso, que vai entrar em recesso, eles aprovaram uma série de coisas na correria ontem, entre eles um pequeno donativo de 30 bilhões de reais para o agronegócio, de um dinheiro de uso facultativo do próprio governo. Podia ser destinado à merenda, né?
a merenda dos filhos dos trabalhadores nas escolas públicas, ele podia destinar aos hospitais, que está tudo caindo, ele podia destinar a consertar a estrada, a fazer uma série de coisas de benefícios sociais, melhorar o sistema de transporte nas grandes cidades. Ontem mesmo o metrô do Rio andou quebrando, certo? Anteontem? Não. Ontem. Então, não, o Congresso aprovou, 10 dinheiro, e Lula ficou calado. Olha só, são tensões que se acumulam. E depois vamos ver a consequência e a dimensão de cada uma delas, né? Tem um setor da imprensa, Léo, que está ligando essa reação do Congresso. Na verdade, foi um veto que o Lula tinha feito ao uso desse dinheiro para o agronegócio. O agronegócio derrubou esse veto, o dinheiro vai para o agronegócio. E isso já teria sido uma retaliação do Centrão à decisão do Alexandre de Moraes de ontem, que restabeleceu o decreto aumentando o IOF. Então, é por isso que eu falei que ele botou lenha na fogueira. O Xandão botou lenha na fogueira. Sim. Seguindo, você tem razão, né? Seguindo, uma coisa curiosa, cara, que surgiu que vai demandar uma análise. A emergência do Alckmin, que era uma figura até então obscura, certo? Desde o ponto de vista político, porque a gente sabe que o passado dele é muito sujo, vamos falar a verdade. Esse homem se aliou ao que é pior do que a direita tem, é um homem de origens naquela organização religiosa Opus Dei de extrema direita, certo? E ele emergiu aí, elogiado pela mídia, até onde você pode. Pelo menos que eu vi toda a mídia, o Alckmin, e reproduzir uma foto do Alckmin ladeado pelo presidente do Senado, Alcolumbre, e pelo presidente da Câmara, o Mota, certo? São dois estafadores, dois homens, dois vigaristas, né? 2 quadrilheiros, vamos falar assim, né? Está na hora de falar, que se dane, quem quiser vir. Mas, então, 2 quadrilheiros que estão à frente do poder legislativo no país, e todos alegres, e todos contentes, todos irmanados, certo? E o Lula, por sua vez, e o Alckmin falando, temos que negociar. E o Lula hoje vai dar uma entrevista lá para a imprensa americana e solta os cachorros dando de macho, certo? Dá demais. Na conclusão, ele fala que vai negociar os 50%, que deve negociar, mas é porque nós somos soberanos. Chamou o Trump de imperador do mundo. Você não é o imperador do mundo, você manda tal. Aí, cara, na hora do vamos ver, certo? Ele tem uma contraposição. Aí ele lambe as botas do Trump, ridicularizando a própria proposta dos 50%, que é uma coisa séria, não em si, porque isso vai cair, a gente vai ver depois, mas pelo simbolismo dela, certo? Então, o Lula vai vir com aquela conversa da jabuticaba, que ela é doce, que ele vai dar o Trump. Olha para você ver, isso é um sintoma de uma decadência. Sei lá, quase que ele poderia descambar mais ainda para um terreno mais escancarado da degeneração, certo? Porque o que ocorre é um poder, um partido, certo? Um governante degenerados já. A gente vem dizendo que é em degeneração, mas eu acho que dá para bater o carimbo. Degenerados, certo? Como é que o presidente da República, frente a uma divergência dessa natureza, frente vamos falar assim, simbolicamente, não sei se é o mais, mas se não é o mais, é um dos mais, mas
quem considera que é o mais destacado representante da extrema-direita no mundo. O Lula vai fazer brincadeirinha dele de chupar jabuticaba para deixar a boquinha dele doce. Olha para você. É inacreditável um negócio desse. É inacreditável. É uma coisa que depõe até contra o país, certo? Eu acho que fosse um país sério, em outras circunstâncias, esse cara estaria preso, caçado imediatamente e preso, certo? Não é possível. Tipo da brincadeira, Léo, tipo da questão que não tem cabimento sob qualquer ponto de vista. Não, é de um absurdo extragaláctico, por assim dizer. Não tem cabimento. É uma coisa louca, certo? Isso é uma rendição, certo? A mais significativa, certo? Às razões do adversário. Que a gente sabe que Trump é um adversário hoje, Trump é um adversário de Lula. Inimigo não. Certo? Vamos deixar isso claro. Da vez passada não ficou bem claro na live passada, mas Trump é um adversário de Lula hoje, não é inimigo. Certo? Lula, e reafirmamos que Lula não tem nada contra o imperialismo. Isso é conversa fiada dele querendo faturar, vamos voltar a esse tema, né? Eleitoreiramente, certo? Esses 50% do Trump, certo? Olha o meu país, etc. Mas, certo, a gente sabe que o Lula é pró-imperialista, que ele faz a política anti-imperialista. Olha o que ele joga no BRICS. O BRICS não estabeleceu, até agora, o grande objetivo, que é estabelecer uma moeda própria. Já são 19 países ou 20, não sei, no BRICS, uma moeda própria para as transações comerciais entre os mesmos. Por quem? Por quem é contra? Quem bloqueia essa discussão? O Brasil. Vou repetir, isso foi dito por um economista respeitado e sério, chamado Paulo Nogueira Batista Júnior, parece, o filho, não sei, Paulo Nogueira Batista. Ele é um funcionário do BRICS, não é um funcionário do Brasil no BRICS, ele é um funcionário do BRICS. É bom você fazer essa diferença, muito boa, para entender. Porque... E ele falou isso, quem está travando é o Brasil. É o Brasil. Falou abertamente, né? Ela falou concretamente dessa forma. O Lula usa isso para falar bonito, certo? Que também não quer. Ele quer fazer o jogo do imperialismo, nos termos que o imperialismo quer. Certo? Há uma diferença entre os BRICS, nós já discutimos isso, como é que surgiu, porque surgiu na coisa passada, na live passada, e os interesses imediatos do imperialismo, certo? Se adota, certo, essa política de unificar monetariamente com uma moeda própria, os BRICS. Espera aí. Cara, ninguém aguenta mais essas chamadas de Arapuca, né? Toda hora que eu vou desligar aqui, tá? Espera aí. Está chamando outra vez. Aguenta aí. Eu deixo aqui, se acontecer uma coisa urgente, relativa, né? Eu fico com o telefone, mas não dá, não. Qualquer coisa, Tiago, você escreve aqui no chat privado, porque eu vou desligar o telefone, tá? Agora... Eu demoro a mexer com isso, André. Ai, Deus. Pronto, quero ver. Quero ver agora. Desligar, eu sei. Mas, então, voltando, certo? Então, isso seria uma punhalada,
uma boa facada no imperialismo se isso ocorre. Mas o seu Lula está ali cumprindo. E a coisa da Venezuela? A Venezuela nós já discutimos aqui várias vezes e vamos fazer uma nova discussão sobre a Venezuela e depois uma nova, porque é o ponto mais avançado na luta de classe, da luta do proletariado no mundo. Essa é uma análise nossa, né, André? Sim, então, nesse quadro, nós vamos voltar, mas Lula não quer, vetou, porque os países fundadores têm poder de veto, claro. Né? Vetou o ingresso Verdade, da Venezuela verdade. nos BRICS. Verdade. O que é isso? A gente sabe dos interesses do imperialismo e do próprio Trump na Venezuela, desde o ponto de vista político, que o Trump apoia aquela canalhada toda, aquela Maria Corina, aquele, sei lá, o nome do sujeito agora, nem sei onde é que ele está, mas, enfim. E ele, sabemos o papel político e econômico da Venezuela, o lugar nas pretensões imperialistas do Trump, assim é que nós acreditamos e afirmamos aqui que o alvo, o blanco, como se diz em espanhol, o alvo principal e primeiro do imperialismo hoje, do Trump, do imperialismo norte-americano, vamos chamar assim, não é Groenlândia, não. É Venezuela. Principalmente em torno daquela disputa de um pedaço da Venezuela que a Inglaterra ajudou a roubar e está com a Guiana, certo? Aquilo é roubo, certo? Então, o Trump está de olho nisso. Ali tem petróleo, ali tem ouro, ali tem ferro, ali tem nióbio, ali tem o diabo, certo? Sem dúvida. Terras raras, terras muito raras, muito raras, muito importantes. Etc. Por que o Trump vai deixar isso? Por isso, nosso apoio integral à aliança anti-imperialista que em construção e em avanço na Venezuela, certo? Porque aí é hora de somar força, taticamente. Sim, claro. Nós temos os mesmos interesses. Nós, que eu falo, as forças leninistas da Venezuela, não têm o mesmo interesse estratégico que tem o PSUV, o Maduro, mas nós temos que nos unir nesse momento. Certo? Temos que nos unir nesse momento diante dessa ameaça, sem prejuízo de as forças leninistas, marxistas, leninistas, encaminharem as tarefas que considerem necessárias de serem encaminhadas, certo? Mas isso se coloca. Então, vem o seu Lula e mete o bedelho dele nessa questão de geopolítica mundial, que é a questão venezuelana, certo? E não permite a entrada da Venezuela nos BRICS, que seria uma forma, certo, de fortalecer a Venezuela. Sim. De tirar a Venezuela do isolamento. É claro que a Venezuela tem relações importantes com a China, tem relações importantes com a Coreia do Norte, tem relações importantes com a Rússia, certo? Sem dúvida. Léo, enquanto isso, eu só queria só abrir uma janela rapidinho, é uma coisa de meio minuto. A gente fala tanto, a cada dia a gente identifica mais a postura pró-imperialista do Lula, né? O Lula como um agente do imperialismo dentro do BRICS, fora do BRICS, o que quer que seja. Só queria lembrar rapidamente, né? Qual foi a postura do governo Lula, no primeiro mandato do Lula, em 2003, diante da guerra no Iraque, né? Foi uma postura absolutamente omissa do Brasil, né? E totalmente subserviente, capaz do governo Bush naquele momento. O Lula não fez nenhum questionamento central, seminal, decisivo, aquele
Aí fez apenas declarações genéricas, como está. Isso ele é mestre em fazer, né, André? André? É mestre em fazer. Estou lembrando porque é importante, né, na história. Não, é importantíssimo. Eu acrescento a isso o fato que a primeira coisa que o Lula fez na sua vitória, em 2002, foi fazer uma viagem para os Estados Unidos para prestar contas para o Bush, certo? Ponto. Ele é um fiel servidor do imperialismo, como nós falamos na conexão passada. Importante. Então, chega o senhor Lula e bloqueia a entrada da Venezuela, que, apesar dessas relações bilaterais, certo, passaria a compor um grupo importante, acho que seria o 20º país do BRIC, um grupo que junto tem outra força, certo? Outra força. Eu já citei os países aqui que fazem parte do BRICS, que são países importantes. Foi como é que chama? Na live passada, Brasil, Rússia, China, Índia, África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes, Etiópia, Irã, Indonésia, Bielorrússia, Bolívia, Cazaquistão, Cuba, Malásia, Tailândia, Uganda e Uzbequistão. Certo? São países, alguns deles, países ricos, alguns deles, outros países combativos, etc. e tal, e importantes geopoliticamente. Você pode botar o Egito, apesar da política do Egito em relação ao Oriente Médio, que é uma porcaria, mas é um país importante, certo? De grande peso na política mundial, assim como Cuba, Bielorrússia, Cazaquistão, um enorme país, riquíssimo, certo? Bem, aí Lula não quer, mas vamos seguir adiante. A gente sempre tem que parar para falar dessa postura do senhor Luiz Inácio da Silva. Agora, falando nisso, outro fato importante que abriu semana passada foi a reunião dos BRICS, né? Qual foi por que a importância? Não, a importância é por aquilo que a reunião não foi, não pelo que ela foi. Ela não decidiu nada, não se posicionou a respeito de nada, não tirou uma posição a respeito, uma posição firme, certo? A respeito do genocídio em Gaza, né? Perpetrado por Israel, pelo Estado de Israel, não se pronunciou sobre a Ucrânia, aquele país nazista, certo? Não se posicionou sobre, sei lá, essa ação, essa ação as ações do Trump em geral, né? Essas novas ondas do tarifaço. Nada, ficou que nada. Adivinha por quê? Porque foi feito no Brasil, certo? Então, o Brasil é um entrave no interior dos BRICS. Esse não fazer dessa reunião dos BRICS foi amplamente significativo. Sem dúvida. Amplamente significativa. Léo, só queria só mais uma rápida azeitona nessa empate, desculpa, porque é importante a gente lembrar. Vontade, não dá para não sair assim. É seu, finalmente. Não, vai, fala. Mas é importante, há muito tempo estou querendo falar isso. Ótimo você lembrar, o BRICS foi feito aqui no Brasil, nesse espírito de conciliação com o imperialismo, e você veja, tem uma ordem do Tribunal Penal Internacional de prisão contra o Putin, né? Que é uma coisa completamente absurda e tem que ser rechaçada. E o Lula, na verdade, também não se posicionou com relação a isso. Quer dizer, é uma coisa, o mínimo que se deveria esperar de um governo, uma posição consequente, era dizer, não, o Putin pode vir aqui participar e o Estado brasileiro dá todas as garantias de que nada acontecerá com ele. Eu duvido que o Lula jamais seria capaz de fazer uma coisa dessa. Eu acho que é uma coisa que, por exemplo, um governo como o Chaves, por exemplo, Chaves faria isso. Faria isso. Faria. Bom, mas aqui para nós, André, com todo respeito,
Comparar, Não, desculpa. comparar Peço Lula com desculpa, tá? Chaves não tem Peço desculpa. parâmetro de É, comparação. desculpa, então. Chaves já é um herói do proletariado mundial. Vamos falar a verdade. Sem Com dúvida. as limitações que ele tem. Ele não era comunista, como nós somos, certo? Mas era um homem de um valor, de uma coragem, de uma iniciativa, de uma dedicação ao proletariado, de um amor à sua gente, aos de baixo, que nem Não há parâmetro, né, para comparar. é outro universo, é um outro universo. Certo? Verdade, verdade. Bem, então, agora você falou, eu lembrei de uma coisa: o Xi Jinping também não veio, certamente, é um aceno ao fato de que o Putin não pôde vir. Eu acho, Né? Léo. Eu tenho essa leitura também. Eu tenho essa leitura. Objetivamente é. Eu Se tenho ele essa não leitura. pode ir, eu não vou também lá É naquela isso aí. festa. Isso aí. É Naquela isso aí. festa. Porque sem o Putin a coisa vira uma festa, né? Uma festa, Eu uma não festa. vou. Tem sentido. Mas vamos lá. Eu tinha que lembrar, tá, Léo, porque era importante, gente, porque a covardia do Lula é imensa, né? Então, assim, né? Ele é a covardia, mas vamos dizer. No cerne dessa crise, somadas essas coisas todas e esses fatos levantados, é que aí que está a crise institucional aprofundada, propriamente dita. Uhum. Os três poderes, agora cada um atira para um lado, contra o outro. O executivo atira no legislativo, o legislativo atira no judiciário, o judiciário atira, certo? Isso, evidentemente, remete para a incapacidade do Poder Executivo de coordenar, certo, o funcionamento constitucional e da relação dos três poderes. Porque o Poder Executivo ele já nasceu no campo da impropriedade, certo? Chamar o Alckmin para vice, André, lá, certo? É um tipo de conciliação inadmissível um partido que se diz dos trabalhadores, certo? Ele já nasceu, esse governo, esse agora, certo? Já nasceu apodrecido, já nasceu rendido e vendido, certo? Há interesses os mais espúrios, certo? Então, nesse quadro, é que a gente identifica essa fragilidade dessa relação. Um país, um Estado, é tão forte quanto forte é a articulação entre seus poderes. Certo? Aqui não existe isso. O que ficou provado agora é que isso não existe. Certo? Com esses fatos, com essa tempestade toda, é cada um para um lado, certo? A tal interdependência entre os três poderes, a harmonia entre os três poderes, não existe isso. Uma coisa é você lançar um projeto, certo? E o Congresso botar questão, não aprovar, e voltar, e discutir, tá certo? Mas nesse nível que chegou, certo? De um apela para o outro apela para um, certo? Um faz uma chantagem, o outro faz. Isso que o Legislativo fez foi chantagem. Nem no tempo que precedeu a tomada do poder pelos militares em 64, certo? Acontecia isso, certo? Agora, isso é grave, André, o que eu vou falar, certo? O Estado está mais fragilizado que naquela época. Por quê? Só um fator. Naquela época, você tinha segmentos das Forças Armadas importantes, principalmente no quadro da Marinha e do Exército, mas também da Aeronáutica, alinhados à Constituição de então. Estou falando que isso é bom, certo?
Mas hoje não tem. As Forças Armadas, a gente sabe que são uma ou duas exceções de extrema-direita. Já falamos isso aqui, já discutimos a questão do fascismo. Então, é muito grave o que está acontecendo. É muito grave. Ou seja, o Estado brasileiro, a chamada democracia brasileira, está fragilizada. Certo? Não que democracia seja coisa boa, pelo contrário. Para nós marxistas, o Estado que nós defendemos é a ditadura do proletariado. Mas o risco, e aqui eu vou entrar noutra questão muito importante, é que se consolide, chamo a atenção dos companheiros que nos acompanham, essa aliança da direita com a extrema-direita. Porque a divergência, nós já falamos aqui, a divergência que há hoje no plano político, a divergência dominante é a divergência entre a contradição dominante e a contradição, são várias contradições, mas tem o conceito de contradição dominante, como diria o camarada Mao, né? A contradição dominante, certo? É entre burguesia, entre a direita e a extrema-direita. Claro, ambas defendendo a burguesia. Certo? Mas no campo político não há uma correspondência imediata, a gente sabe disso. Há interesses, inclusive, corporativos muito fortes em jogo, certo? E nesse quadro, a extrema-direita, certo, acha um espaço de alinhamento com a direita. Qual o nome disso? Geraldo Alckmin, por incrível que pareça. Geraldo Alckmin é, desde sempre, e agora mais que nunca, certo? É esse traço de união direita e extrema-direita. Ele sempre foi um cara de direita. Chegou a ser de extrema-direita, recuou, porque ele é esperto que nem um capeta, né? Ele recuou e hoje é um homem de direita, civilizado, ele é contra a tortura, ele é a favor do chamado Estado Democrático de Direito, certo? Com o devido processo legal, certo? Ele é contra a tortura, mas já foi a favor disso tudo, certo? Convém a ele, né, no momento, ser contra isso. Léo, só um comentário rápido, assim, que você falou uma coisa muito interessante no último programa sobre isso, o fato do Lula, essa coalizão de direita, né, que possibilitou a eleição do Lula em 2002. Mas, assim, considerando o que você falou no programa passado, que está falando agora, e assim, para além da coalizão com o Alckmin, com setores da direita, nós já, do MMC, caracterizamos há bastante tempo o governo Lula como um governo de direita, pelo que ele se propõe a fazer, de salvar as instituições burguesas e o Estado burguês do país e os lucros da burguesia, né? É um governo da ordem, a serviço da ordem burguesa, né? Indiscutível. E isso aí a gente tem que lembrar sempre. O que eu estou querendo dizer de novo é essa aproximação da direita, eu estou falando da direita, governo Lula. Direita mesmo, governo, entendi. Da direita, governo Lula. Se não foi claro, você agora. Com a extrema-direita. Com a extrema-direita. Através do Alckmin. Certo? Eu não digo com o Alckmin, inclusive, simbolizando isso. Quem está tomando a vanguarda pessoal das negociações com o empresariado, com os Estados Unidos, empresariado daqui, empresariado dos Estados Unidos, é o Alckmin, não é o Lula, não é o ministro da Fazenda, não é o secretário-geral da presidência, isso é verdade. Não é o ministro-secretário, nem o baiano, não, certo? É o Alckmin. E isso tem um simbolismo enorme, certo? É importante a gente... É uma realidade concreta. Eu acho que... Não vou dizer que sim, certo? A luta de classe nos surpreende, mas a tendência é o aprofundamento como saída dessa crise de institucionalidade. Veja bem, camaradas e companheiros, dessa institucionalidade vai ser uma aproximação, certo, da direita, ou seja, o governo Lula,
com a extrema-direita. Essa conciliação ela vai chegar àquilo que existe no campo político, no campo econômico, vai se expressar no tempo das crises no campo político. É assim que funcionam as crises, certo? Na crise, o econômico as relações econômicas se expressam politicamente. Então, você vai ver, né? Nós vamos ver essa aproximação cada vez mais. Outro fato que eu queria... Lula, nesse momento, deve estar fazendo um pronunciamento. Eu acho que nem vale a pena ver, porque ele deve estar com as suas fanfarronices, querendo faturar eleitoralmente. E aqui eu quero entrar nessa questão eleitoral. Uhum. Muitas pessoas sérias, e um número maior de pessoas oportunistas e picaretas que transformam seu desejo em realidade, seus devaneios oportunistas em realidade, mas muita gente séria, inclusive um amigo meu, gente finíssima, um jornalista importante em Minas, me liga e pergunta: e agora? O Trump levantou a bola para o Lula, certo? E o Lula vai faturar. Eu falei: não vai faturar. E já falamos sobre isso também na live passada. O que houve até agora e estancou isso é uma diferença de 2% na queda da rejeição a Lula. Da rejeição a Lula. Isso. E a última pesquisa do Quest, aquela parece que é uma empresa séria, do Quest, dá o Lula empatado, veja bem, com o governador de São Paulo no segundo turno, em 2026. Saiu hoje. Saiu hoje essa pesquisa. A imprensa está ignorando. É isso. O companheiro João Diniz está nos dizendo aí que o Lula vai falar hoje às 20h30. Deve estar falando já uma hora dessa. Mas, então, não significou isso, e não vai. Veja bem, esperar isso, essa coisa automática, é achar que a extrema-direita está quietinha, que a direita não está articulando essa aproximação com a extrema-direita, ele não sabe que existe o evangelismo financeiro a favor da extrema-direita, não sabe que as entidades patronais e os patrões estão, até agora, com a extrema-direita, né? No caso, o Tarcísio, como você lembrou na live passada, né? Sim. Ou seja, eles estão esquecendo isso, estão esquecendo os limites objetivos de uma queda do Lula. Não se mata um elefante com estilingue, nem com tiro de 22, você entende? Isso é um tirozinho de 22 no elefante, não mata, certo? Isso você teria que ter um respaldo, como há, por exemplo, em Cuba, ou que há na Venezuela. A Venezuela sempre é um exemplo para nós. Na Venezuela, um sentimento nacional combativo, revolucionário, íntegro, certo? No coração dos de baixo, aí poderia ser. O Lula falava: estão ofendendo o Brasil, nós somos soberanos, aí tal, mas aí sim. Mas no Brasil, ele está brincando. Ele não conhece a história. Quem fala isso despreza ou não conhece a história do Brasil, a natureza das relações sociais e das instituições aqui imperantes. Não conhece. Então, acho que do dia para a noite o Lula sai aí, porque ele falou que Trump é feio. Trump é feio, eu vou dar uma jabuticaba para ele. Só porque Lula falou isso, ele vai ganhar a eleição. Está brincando.
certo? Então, não se pode embarcar numa irresponsabilidade numa canoa furada dessa, certo? Então, essa união nacional da direita com a extrema-direita é tradicional na história, certo? Nos momentos decisivos, certo, das lutas de classe, você tem uma unificação da direita com a extrema-direita contra o proletariado. Isso. Certo? É como diz, veja bem, aquele comunista alemão, August Thalheimer, ele tem o conceito de cooperação antagônica decisivo, que você pode aplicar aqui. No caso, pode aplicar concretamente no Brasil. Ele diz que que a burguesia tem suas divergências intestinas entre facções, entre grupos, entre setores, entre segmentos, mas contra o proletariado ela se une. E essa crise é uma crise que coloca, de qualquer maneira, vamos deixar claro, o poder enfraquecido. Se nós tivéssemos um partido proletário aqui, era o momento de partir em direção ao poder. Certo? Em direção ao poder. Mas não tem, isso é outra conversa. Trata-se hoje de acumularmos força nessa luta que nós estamos fazendo aqui, inclusive essa live aqui e todas as nossas faz parte dessa luta de acumulação de forças. Mas, voltando, nesse momento, como coloca Thalheimer, foi criador da oposição comunista alemã, que era contra a política do Thalheimer, do Thälmann, na Alemanha, reformista. Mas, enfim, há quem diga que foi, que não foi, divergências de lado. O que podemos afirmar, certo, é que essa conceituação do Thalheimer nos é útil de tal maneira que não podemos, que temos que tê-la sempre às mãos, certo? Ou seja, ela se une. E, nesse momento, eu estou vendo, André, sinais do que eles chamam de união nacional. Sempre chamam de união nacional. Sem dúvida. Entre a direita e a extrema-direita. O que você viu na Itália, com a ascensão de Mussolini? O que você viu na Alemanha? Estou perguntando em relação à ascensão de Hitler ao poder. E o que você viu no Brasil em 74? E o que você viu em todo lugar? Vamos parar para analisar a concreticidade das lutas de classe. Certo? Então, é muito grave o momento que a gente vive, certo? É muito grave. É por isso que nós estamos dizendo há algum tempo, minha garganta está muito ruim hoje, há muito tempo que Lula pavimenta o caminho para Bolsonaro. Especificamente, o Bolsonaro pode ter se tornado disfunção à burguesia, mas substitui a palavra Bolsonaro para a extrema-direita. Uhum. Porque no quadro dessa unificação nacional, isso precisa ficar claro, a hegemonia cabe à extrema-direita, porque nós estamos num tempo de crise. Precisa de ações rápidas, agudas, fortes, e há todo esse material. Infelizmente, é disso que se trata, certo? Nós não podemos cair numa ingenuidade com aquela... Como é que é aquela posição? Tem um autor, bem esqueci o nome, Poliana, aquela posição que eles dizem, Poliana, aquele otimismo, que tudo são primavera, que tudo são flores, né? Uma eterna primavera, etc. Não. O risco é de uma, não sei, não dá para dizer como, mas de uma aproximação direita-extrema-direita. Aproximação já há, né? Mas eu digo de uma, vamos falar uma palavra mais forte, fusão política extrema-direita, direita-extrema-direita, já pensou, com
todas as consequências que isso teria para o próprio movimento dos trabalhadores, para a nossa luta. Mas eles não vão impedir nossa luta. A luta continua, como dizíamos antigamente. Fico por aqui, André. Agradecer o camarada pelas considerações, né, como sempre. Agradecer o suporte do Tiago Haddad, que está divulgando nossa conta do Instagram aí na tela. Sigam a nossa conta do Movimento Marxista 5 de Maio no Instagram, que é Movimento Marxista 5 de Maio, como está aí colocado pelo Tiago, onde vocês podem ter acesso aos programas e aos cortes, né, que são vídeos sobre temáticas dentro de cada programa. Também peço àqueles que ainda não fizeram que se inscrevam na nossa conta Movimento Marxista 5 de Maio no YouTube e acione lá o sininho para receber as notificações, né, das nossas postagens, dizendo também que na próxima semana estaremos aqui com mais um programa Conexão, certo? É isso, Léo. Um abraço. Boa noite para todo mundo e obrigado. Vamos lá. Agradecemos aí pela análise da conjuntura. Um abraço. Tchau, tchau.